Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Calivene. Eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal. Bom, o conteúdo da nossa aula será, primeiro, considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, daí corrupção passiva agravada e, por fim, corrupção passiva privilegiada. Bom, o artigo 317 do Código Penal diz assim: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Para primeiro, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. E parágrafo segundo, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso aqui é a privilegiada, né? Figura privilegiada. Primeiro, considerações iniciais, né? Corrupção passiva. Né? O que significa corrupção passiva? Né? A corrupção passiva significa a solicitação ou o recebimento por parte do funcionário público para si ou para outrem, ainda que indiretamente ou fora de sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, de vantagem indevida ou ainda aceitação ou promessa de tal vantagem. A corrupção passiva, então, é a corrupção cometida pelo funcionário público. É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. A gente vai estudar na próxima aula um crime chamado corrupção ativa, que é previsto no artigo 3333 do Código Penal, que daí é a corrupção praticada pelo cidadão, né? O cidadão que dá o dinheiro comete corrupção ativa. O funcionário que recebe a vantagem, ele comete esse crime que a gente vai estudar hoje, chamado corrupção passiva. Daí coloquei, além disso, né? O bem jurídico tutelado pela norma é a administração pública, especialmente a moralidade e a probidade administrativas. E a corrupção representa uma agressão ao próprio Estado democrático de direito e, em alguns casos, cria uma vantagem competitiva para o corruptor. Primeiro, ela viola o princípio da moralidade e da probidade administrativas, que são princípios do direito administrativo, são questões que vêm do direito administrativo, então bem jurídico é a administração pública. Além disso, ela é uma violação ao próprio Estado democrático de direito, aí qualquer espécie de corrupção, desde dar dinheiro para o guarda, dar dinheiro na prefeitura para conseguir um alvará, até corrupção do nível lava-jato, tá? Mas em alguns casos também, isso é uma questão que vem do direito norte-americano, veio do caso lá da Skunk Works, que era um grupo da Lockheed Martin que fabricava avião e tal, que a questão é que a corrupção ela gera uma vantagem competitiva para o corruptor. Então muitas empresas praticam corrupção porque elas têm vantagens competitivas por meio da corrupção, que é o que acontecia aqui no Brasil na Lava Jato, né? Algumas empresas faziam isso porque, pagando corrupção, elas tinham acesso a contratos com a Petrobras, com a Caixa Econômica, etc. Então, a corrupção é maléfica por causa disso também. Ela cria um desequilíbrio econômico no sistema de mercado, né, no sistema econômico. Também tem esse fator. Além de ser uma questão pública, né, uma violação de princípios da administração pública, ela também cria essa vantagem competitiva indevida. Bom, os sujeitos do crime, o sujeito ativo é o funcionário público, portanto, é um crime próprio. Já os sujeitos passivos são o Estado, representado pela União, Distrito Federal, Estados-membros, municípios ou entes elencados no artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a vítima é o Estado. Então, depende qual é o órgão do Estado que é vítima, né, dessa corrupção. Pode ser a União, se for o funcionário público federal, pode ser o Estado, se for o funcionário estadual, e pode ser também o município ou qualquer outra entidade, se for um órgão municipal ou de uma entidade da administração indireta. Então, é o funcionário, né, que é corrompido que vai determinar quem é o sujeito passivo dessa conduta.
Bom, tipo objetivo. Corrupção ela consiste em solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. 3 são, portanto, as condutas nucleares, né? 3 são os verbos núcleos do tipo. O primeiro verbo é solicitar. Solicitar é pedir explícita ou implicitamente, é requerer. E aqui pode ser explícita ou implicitamente. Posso chegar e falar, não, me dá dinheiro, me dá 5 mil reais para eu fazer isso. Ou posso fazer, não, queria uma caixinha aqui, queria um cafezinho, vamos tomar um café, né? Posso fazer assim. Então isso é solicitar. Receber, também tem o verbo núcleo receber, que é obter, aceitar em pagamento aqui. Não necessariamente o indivíduo solicita, ele não precisa solicitar para receber, mas ele só recebe. E também aceitar, que é anuir, consentir, né, com receber uma dádiva. Então quando você aceita, você anui. Quando você recebe, você está recebendo agora. Quando você aceita, você está anuindo e recebendo depois. Então eu sou cidadão, chego para o funcionário e falo, vou te dar 5 mil reais para você me fazer tal coisa. O cara fala, beleza. Então eu estou fazendo uma promessa para ele que eu vou pagar ele, ele aceitou essa promessa. Isso já configura corrupção. Tá? E o objeto material da corrupção passiva é a vantagem indevida ou promessa de vantagem indevida, que correspondem ao elemento normativo do tipo. Assim, né, o agente, o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida, que pode ter natureza econômica, patrimonial ou moral, ou até mesmo moral. Não precisa ter natureza econômica sempre. Pode ser uma vantagem de natureza moral que não tenha questão econômica envolvida. Tá? Isso é muito importante. Então, não necessariamente essa vantagem é econômica ou patrimonial. Ela pode ser moral. Né? E desde que seja, repita-se, indevida, vale dizer contrária ao direito ou mesmo aos bons costumes. Então tem que ser uma vantagem indevida, não pode ser uma vantagem devida. Se for uma vantagem indevida, não há crime de corrupção. Tá? Bom, o funcionário público corrupto, ele irá solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício. Então essa promessa de vantagem tem que ser para que o indivíduo pratique um ato, deixe de praticar um ato ou retarde um ato de ofício. Contrário à lei, né? De forma contrária, literalmente, né? O funcionário público ele vende sua atuação. Seja esta atuação devida ou indevida. Aqui, quer dizer, a atuação do funcionário público pode ser devida ou indevida. O que tem que ser de fato indevido é só a vantagem, tá? A atuação do funcionário público não. Então, por exemplo, eu posso pagar um funcionário público para eu ganhar uma licitação. Isso vai ser corrupção, praticar um ato. Eu posso pagar, por exemplo, o delegado para ele deixar de lavrar o flagrante contra um cliente. Isso vai ser deixar de praticar um ato. Mesmo que seja ilegal. Então, sei lá, eu sou diretor jurídico de uma empresa, chega lá uma fiscalização ilegal, e eu falo, ó, dou 50 mil para vocês não fazerem nenhum ato. Mesmo sendo ilegal a fiscalização, ainda assim eu estou pagando para eles deixarem de praticar um ato de ofício e por isso vai configurar o crime. E, além disso, né, só se fala em corrupção passiva se o funcionário público supostamente corrupto puder realizar determinado ato que seja de sua competência. Então, ele tem que ser competente para realizar aquele ato. Se ele não for competente para realizar aquele ato, o que vai acontecer é que você tem aí, pode ter uma extorsão ou, eventualmente, uma concussão, mas não corrupção. Tá? Se ele for competente, não há que se ele não for competente para praticar aquele ato, não há que se falar em corrupção passiva, ele vai cometer extorsão. Então, sei lá, se um delegado de polícia civil chega para mim e fala que ele vai influir numa questão da Polícia Federal. A Polícia Federal não é a competência dele. Então ele não vai estar cometendo corrupção, ele vai estar cometendo, na verdade, uma extorsão. Além disso, para a caracterização do crime de corrupção passiva, é indispensável que o agente público receba vantagem devida pela prática ou promessa de vantagem devida de um ato específico. Tá? Isso é uma questão que foi muito discutida na Lava Jato. Tem jurisprudência contrária a isso que eu vou falar, né? Tem jurisprudência para os dois lados, mas eu entendo que essa é a interpretação mais correta. A corrupção passiva, ela tem que estar relacionada a um ato específico. Eu pago o funcionário para ele fazer tal coisa. Não pode ser genérica. Eu sei que tem jurisprudência da Lava Jato que decidiram que pode ser genérica, mas eu particularmente entendo que está errado. Esse entendimento, e a doutrina também entende que esse entendimento está errado,
já que o ato deve ser específico. E dessa forma, o ato de ofício deve ser detalhado e particularizado, não podendo ser um ato qualquer, um ato em tese, um ato abstrato ou genérico, mas sim um ato específico inerente à função do funcionário público. Então aqui tem que ser um ato específico. Como eu disse, uma questão bastante discutida, bastante interessante, e eu entendo que deve ser sim um ato específico, não pode ser um ato genérico, ou assim, vou te dar 100 mil reais para você me ajudar. Não, tem que ser uma coisa específica, tá? Não pode ser uma coisa genérica. Bom, além disso, a doutrina entende que o crime de corrupção passiva, nas modalidades receber e aceitar, é um crime bilateral, também chamado em alguns casos de crime de concurso necessário, pois o exige um acordo de vontades entre o corrupto e o corruptor, que cometem, respectivamente, os crimes de corrupção passiva, que é esse que a gente está estudando, e o corrupção ativa, que a gente vai estudar, que é o crime que o cidadão comete. Dessa forma, só haveria nessas modalidades crime de corrupção passiva, caso houvesse também a corrupção ativa por parte do cidadão. Tá? Então, nesses casos do receber ou aceitar, o crime é bilateral. Porém, na modalidade solicitar, não ocorre a bilateralidade, já que o pleito pode não ser aceito pelo cidadão. Então, sei lá, vou na delegacia, o escrivão chega para mim, doutor, eu quero 5 mil reais para assumir com esse inquérito. Eu falo, não. Quer dizer, ele cometeu corrupção aí passiva, né? Mas eu não cometi nada, porque eu neguei a pagar. Né? Então ele solicitou, eu não dei. Sei lá, vou na prefeitura, o funcionário da prefeitura chega para mim e fala, precisa para tirar o alvará, tem que pagar aqui 10 mil reais. Eu finjo que, não ouvi direito, saio fora. Ele solicitou. E eu não dei nada, o cidadão não dei nada, e mesmo assim estará configurado o crime. Tá? Então, na modalidade solicitar, não é necessária a bilateralidade. É importante destacar que tanto a solicitação da vantagem quanto o seu recebimento, eles podem ser atos praticados por interposta pessoa. O funcionário público pode se valer de uma terceira pessoa, que não ele, para cometer esses atos. E essa terceira pessoa, se souber da condição de funcionário, vai também responder pela corrupção passiva. Dessa forma, não é necessário um pedido ou um recebimento pessoal, e sim que o funcionário público tenha apenas ciência do pleito ou do recebimento. Por fim, dependendo do momento que a vantagem for entregue ao funcionário público, será considerada corrupção antecedente ou consequente. Assim, se o funcionário público receber a vantagem antes da ação ou omissão funcional, teremos a corrupção antecedente. Ele recebe antes de fazer uma ação ou omissão. Já se o recebimento for após o ato funcional, haverá corrupção subsequente. O indivíduo faz a conduta e depois recebe. Tanto um quanto o outro configuram corrupção. Tá? Ela pode ser antecedente ou também pode ser subsequente, dependendo da situação que acontecer no caso concreto. Bom, o tipo subjetivo é o dolo, isto é, a vantagem e a consciência de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. Então, é um crime doloso, não admite forma culposa. E além do dolo genérico, você tem o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, manifestado pelo fim especial de agir, que é manifesto na expressão para si ou para outra. Então, além do dolo genérico, você tem que ter o dolo específico, que é o que? Pegar essa vantagem para si, para você, ou para outrem, para outra pessoa. Se, contudo, o recebimento não representar uma vantagem devida para si ou para outrem, mas para o próprio bem comum do Estado, é afastado o dolo, não restando caracterizado o crime. E aqui é aquele grande exemplo do filme Tropa de Elite 1, onde lá o Neto, se eu não me engano, que era o aspirante, ele vai e pega o dinheiro do acerto com os comerciantes da corrupção e ele usa para comprar peças para as viaturas, para comprar coisas para o batalhão da Polícia Militar. Isso não configura corrupção, porque ele não pegou a corrupção para ele, nem para o Capitão Nascimento. Ele pegou para ajudar o Estado e isso desnatura o crime de corrupção. Tá? Pode configurar extorsão, pode configurar outras coisas, dependendo do caso, não nesse caso do filme, mas isso desnatura o crime de corrupção por falta do elemento específico do tipo, do dolo específico. Consumação interpretativa. O crime de corrupção é um crime formal. Tá? É um crime de natureza formal, consumando-se quando a solicitação chega ao conhecimento de terceira pessoa, que nesse caso é o cidadão, que recebe a solicitação, ou quando há o recebimento ou aceitação e promessa de uma vantagem indevida. Dessa forma, não se exige que o agente de fato pratique ou deixe de praticar ou retarde
a prática de um ato de ofício, sendo bastante, por exemplo, a mera solicitação de vantagem, já restando configurado o crime. Então basta aqui a solicitação ou aceitação da promessa, não é necessário que o funcionário pratique ou deixe de praticar o ato para consumar o crime. Isso é pós-facto, tá? Isso é exaurimento do crime. A gente vai ver, inclusive, que o exaurimento ele aumenta a pena, mas é mero exaurimento, o crime se consuma com solicitação ou com aceitação ou recebimento. Daí a gente tem a corrupção passiva agravada, que eu vou estar falando, né? A norma do artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, dispõe que a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário de fato, efetivamente, né, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Aqui é quando de fato ocorre o exaurimento do crime, e o exaurimento do crime ele aumenta a pena em 1/3. Ok, se tratando de crime formal, pouco importa a princípio que o agente, após receber vantagem devida ou promessa de seu recebimento, pratique ou deixe de praticar o ato funcional concernente às suas funções. Contudo, o legislador pune aqui com mais severidade, né, mais severamente, o exaurimento da corrupção. Então, no caso da corrupção, nos termos do artigo 317, parágrafo 1º, o exaurimento do crime é punido com um aumento de 1/3. Por fim, né, corrupção passiva privilegiada, a norma do artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, dispõe que restará configurada a corrupção passiva privilegiada se o funcionário público praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício com infração de dever funcional, mas ele não faz aí para receber uma vantagem devida, ele faz cedendo a pedido ou influência de outra. Então, na corrupção passiva privilegiada, ele cede a pedido ou influência de outra. Aqui, né, o agente não vende um ato funcional em troca de uma vantagem, ele não recebe uma vantagem devida. Na verdade, ele simplesmente atende um pedido de uma terceira pessoa, cedendo a seu pedido ou influência. Tá? Isso é corrupção passiva privilegiada. Certo? Então a gente tem essas hipóteses de corrupção. Agradeço vocês terem assistido essa aula e aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar do crime de corrupção ativa. Muito obrigado e até